A gente está aqui na Credifit, né? Qual é o empresário que não quer ter tranquilidade com os seus funcionários na hora de uma empresa parceira que leve um crédito consignado com taxas bem abaixo que o mercado trabalha? Abaixo é compatível, mas sempre menor do que os grandes bancos trabalham, né? E a tranquilidade do empresário é o quê? É saber que seu funcionário vai ter um aporte de crédito com juros muito melhor do que o que se encontra no mercado e que vai te passar para ele também uma educação financeira para que ele não se endivide. Ou seja, o Credifit, às vezes, tira seu funcionário da mão do agiota, né? Aquele cara que vai lá, cobra 20% de taxa ao mês e o cara não faz nada porque fica devendo isso aqui. E hoje aqui a gente vê aqui na Credifit, aqui na sede da Credifit, né? E aqui no Shopping Salvador Business, aqui no nono andar, tem endereço, tem tudo certinho. Quem quiser vir aqui pode vir para poder checar, procurar seu Matheus e seu Eduardo, né? Então eu vou começar aqui falando com o Eduardo, que é o CEO da Credifit, ele dizer qual foi o propósito que vocês fizeram com que a Credifit acontecesse. Legal, Bené, prazer em estar aqui com vocês. Você tocou em dois pontos que foram, acho que quase que resume a conversa toda até agora, né? É a nossa preocupação com crédito responsável, ou seja, a gente não gostaria de entrar numa empresa simplesmente dando crédito na linha de endividar a pessoa. A gente sabe que é uma realidade do público, do povo brasileiro, dívidas. Então, assim, é uma realidade que a população aí está endividada. Então, quando a gente costuma entrar em alguma empresa que eles falam assim, pô, a gente não quer endividar o nosso funcionário. É uma ilusão dele que o funcionário dele já não está endividado. E geralmente ele está endividado de formas muito piores, ou seja, com agiotas, com ciganos às vezes, ou seja, a gente já teve algumas histórias aí assustadoras, sabe, na linha de agiotagem e como as pessoas conseguem crédito. Então, a gente, por ser uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, tendo esse convênio com as empresas, a gente consegue oferecer uma taxa muito competitiva e muito mais baixa do que a praça, né? Então, tá no nosso propósito trazer saúde financeira para os funcionários, para a própria empresa, para o RH. A gente tem uma solução que, junto com o RH, a gente geralmente dá muito pouco trabalho ao RH, porque originalmente o crédito consignado é um produto que dá trabalho ao RH, e a gente tem esse propósito de eliminar isso. Então, reduzindo a burocracia, tendo uma equipe bem otimizada, tendo um produto seguro, a gente consegue oferecer um crédito mais barato para o funcionário e para ele poder ter uma saúde financeira mais tranquila e, consequentemente, trabalhar melhor. Porque a gente sabe que um funcionário enrolado financeiramente, ele vai ter dificuldades no trabalho também. E aqui do outro lado nós temos o diretor também da Credifit, que é o Matheus Sampaio. E, Matheus, o Eduardo ele fica aqui, né, gerindo as coisas, né, de uma maneira geral, como CEO, executivo geral da empresa. E o Matheus é o comercial, ele fica mais no campo. E, Matheus, qual é a receptividade que você está tendo, né, ao apresentar o Credifit para os empresários? Bom, Bené, primeiro também agradecer a oportunidade de estar compartilhando com vocês a nossa empresa, né? É uma empresa baiana feita para brasileiros. E a receptividade tem sido maravilhosa na linha de mudarmos o conceito do consignado. O consignado ele não precisa ser burocrático, ele não precisa gerar novas demandas para o RH, né? Ele pode ser fácil, ágil e do tamanho certo para o funcionário dele. Então, o alicerce que norteia aqui a Credifit é sempre gerar menos burocracia para o RH e gerar a melhor experiência possível para o funcionário. Como a gente tem também uma função social muito bem definida, que seria não onerar esse funcionário, a gente consegue, de fato, trabalhar com taxas mais acessíveis. Então, o propósito, da Credifit nessa linha é justamente proporcionar a eles uma possibilidade de um empréstimo que venha, de fato, a resolver um problema financeiro dele, tá? Do lado do empresário, a gente consegue levar essa tranquilidade, como o próprio Eduardo mencionou, na linha de evitar que situações financeiras desagradáveis aconteçam para o funcionário. Agiota, taxas abusivas em outras financeiras.
Então, a nossa preocupação diária é em oferecer o melhor benefício possível para o RH, em ter uma tranquilidade em gerir a nossa plataforma, e para o próprio funcionário em ter um acesso de crédito em que ele não tenha problemas futuros. Ok. Eduardo, a gente sabe que tem muita empresa que surge por aí na área de crédito e tal, mas a Credifit ela está inserida num grupo industrial, químico e financeiro muito forte, né? E eu gostaria que você tecesse alguns comentários sobre esse grupo empresarial do qual a Credifit faz parte. Legal. A Credifit ela tem uma gestão própria, ou seja, ela é ligada a uma holding financeira que, enfim, a própria Credifit ela é ligada diretamente ao Banco Central com uma gestão própria individual, independente, na linha de que tem que ser justamente para ter uma autonomia nas análises e estar condizente com todas as etapas de governança do Banco Central. E ela faz parte de um grupo chamado de um grupo de empresas integradas. Elas não são um grupo econômico por si só, mas elas são uma união de empresários próximos com empresas similares que entendem que estão no mesmo propósito de fomentar o empresariado, fomentar a geração de empregos, fomentar as melhores condições para os funcionários em todos os serviços. Então, tem empresas de RH nesse meio, tem empresas de bicarbonato de sódio ali no polo petroquímico, tem de distribuição de produtos químicos, de novo, como uma rede de empresas que gostaria de fomentar esse propósito. Então, acho que isso é muito benéfico para nós, porque a gente tem uma estrutura compartilhada de pessoas com o mesmo propósito que buscam se ajudar e, consequentemente, ou seja, ter operações otimizadas que permitem a gente abaixar as taxas. E por que eu insisto nisso? Né? Porque o Brasil ele é muito complicado. Esse mercado de empréstimo, ele é um mercado difícil. A gente está envolvido em um cenário de inadimplência, um cenário de dificuldade de cobrança. Então, quando a gente fala de taxas baixas, tem todo complicadores e barreiras para a gente fazer isso. Então, o nosso papel é ir eliminando todas as barreiras que estão na nossa mão para poder oferecer a melhor taxa e, consequentemente, ter a melhor saúde financeira ali para o tomador, seja para o funcionário na linha do crédito consignado, seja para a própria empresa também em linhas de crédito PJ. Ok. Matheus, eu estou aqui com o material de divulgação da Credifit e diz o seguinte: crédito rápido, tamanho certo e pensando para você. O que quer dizer isso? Bom, Bené, a temática dessa sugestão que nós fazemos em nossa logo, no nosso dia a dia, nas abordagens comercial, é justamente um modelo de negócio que vai ser desenhado para cada empresa, para cada funcionário, para cada colaborador. Eduardo, com a equipe Tech, ele tem uma habilidade no desenvolvimento de tecnologia para fazer com que cada solicitação de empréstimo ela seja personalizada, né? Então, quando a gente fala pensando em você, é porque de fato é para você. É para o indivíduo individual em que ele não vai ter uma análise de crédito compartilhada em uma única linha de análise. Muito pelo contrário. No acesso dele à nossa conta digital, a análise de crédito gerada para ele foi feita em cima dos dados que nós recepcionamos dele. Então isso traz mais segurança, até mesmo para o tomador do empréstimo, porque, como nosso próprio CEO, Eduardo, costuma dizer, nós somos uma financeira que, no mínimo, vai ensinar como não pegar dinheiro. Ótimo. Então, a partir do momento em que a gente consegue personalizar essa análise de crédito individual na nossa conta digital, a gente contribui para que esse funcionário não se endivide. Por quê? Porque eu vou dar um empréstimo do tamanho certo que, de fato, ele precisa, não sendo nem maior nem menor, na linha da necessidade, de fato, para o problema que ele venha passar. Lembrando que, pela Credifit, ela ser regulamentada pelo... Pois é, Eduardo, a gente estava falando aí de crédito, né? Crédito consignado para um funcionário que a empresa pode levar para seus colaboradores como um benefício. Agora, me fale um pouquinho, o material de vocês aqui diz o seguinte: somos um SD, fintech regulada e aprovada pelo Banco Central. Me explica o que é isso. Perfeito. No Brasil, só quem pode conceder crédito são instituições financeiras. Então,
se você vê os oficiais, né? Então vamos se ater aos oficiais. Quando você vê uma propaganda de alguma instituição, de fato, que está oferecendo crédito, se ela não for ligada direto ao Banco Central, ou uma instituição, enfim, regulada, vai ter um rodapé ali embaixo dizendo, olha, a gente é um correspondente bancário e oferecemos via um banco X. Entendi. A nossa fintech, desde 2018, ela se baseia numa resolução nova do Banco Central, justamente em 2018, que permite que determinados tipos de fintech, passados por uma longa etapa de aprovação do Banco Central, sejam ligadas diretamente ao Banco Central. Então, resumindo, nós somos diretamente ligados ao Banco Central, autorizados e regulados pelo Banco Central, e com isso a gente não precisa de um intermediário. Então, na prática, a gente não precisa usar um intermediário e, consequentemente, trazendo uma taxa mais elevada, e sim a gente faz diretamente a operação financeira e diretamente a operação de crédito. Isso quer dizer também que você é fiscalizado pelo Banco Central, né, Eduardo? Ponto super importante, a gente sempre ressalta nas nossas comunicações, a gente até brinca às vezes que mesmo se a gente quisesse fazer alguma coisa meia boca, não dá, porque assim, o Banco Central ele cai em cima mesmo ele tem uma... A gente passa por uma série de processos de auditoria interna, auditoria externa, semestral, anual, então realmente isso é bom pra gente porque nos força a ter uma governança de altíssimo nível e ter um produto muito bem feito e ter uma segurança muito grande, que hoje em dia é um assunto super complicado. De falar de empréstimo, a gente está no meio de potenciais fraudes, golpes, então a segurança de dados, a segurança das informações da pessoa são nossa prioridade número 1, vamos lá, número 0, não só por ser um requisito, sim por ser a nossa vontade, mas a nossa vontade está bem alinhada com isso. Beleza. Matheus, me fala o seguinte, quem é que pode contratar a Credifit para ser um fomentador de crédito lá entre os... Qual o tamanho da empresa? Me destrincha aí, quem é que pode? Perfeito. A gente costuma falar internamente, até para a nossa própria equipe interna, que a mesma importância que a gente dá para uma empresa de 30 funcionários, a gente vai dar para de 30 mil. Então, a Credifit está de portas abertas para acolher essas empresas que queiram disponibilizar esse crédito para os funcionários ou até mesmo para fazer uma análise própria de crédito a título de produto de capital de giro ou antecipação de recebíveis para o próprio PJ, mas também para qualquer outra empresa em que tenha a oportunidade de ser gerado e fomentado essa linha de crédito. Então, para qualquer empresário, para qualquer segmento, a gente está de portas abertas, no mínimo, para poder fazer uma análise, para poder entender qual é a real necessidade desse funcionário, para entender qual é a real necessidade desse empresário e, no mínimo, ajudar ele a ter novas linhas de crédito, uma confiança mais de perto, uma segurança na elaboração desse projeto ou até mesmo como isso vai chegar até os funcionários. A gente se preocupa bastante na linha de entender como esse funcionário vai receber essa informação, que agora ele está apto a ter uma linha de crédito, o que realmente um empresário precisa para fazer uma capital de giro, seja ele para aquisição de novo estoque, para investimento numa nova loja, para aquisição ou aumento da empresa dele. Então, a gente está aqui possibilitando que ele tenha um novo plano. Não só os bancos de varejo comerciais normais, mas também a fintech, a nossa fintech baiana, que está aqui de portas abertas para poder gerar negócios para esse público daqui. Matheus, essa parte do empréstimo para a empresa, eu deixaria para a segunda parte. A gente vai se ater um pouco mais ao benefício que você leva para a empresa para fornecer para os seus funcionários. Ainda ali em linha geral aqui, Eduardo, estamos alinhados aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. O que é que você quer dizer com isso? Legal. A gente tem uma preocupação muito grande em sermos sustentáveis. O que é ser sustentável? É um termo amplo, mas principalmente voltado para o negócio, ou seja, a gente não está falando só de meio ambiente, a gente está falando de sermos uma empresa que consegue sobreviver, tanto como forma própria, ou seja, para uma empresa ser sustentável, ela precisa ser lucrativa e ela precisa oferecer um produto que seja bom para a sociedade. Então, nesse sentido dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, existem diversos fatores, diversos itens lá dentro, e um deles é justamente para falar da dignidade da pessoa. Então, a gente entende que trabalhando com taxas
baixas, trabalhando com acesso de crédito e aumento da educação financeira das pessoas, a gente consegue atuar nesse item justamente para trazer dignidade às pessoas, para trazer essa capacidade, enfim, essa educação financeira que vai trazer dignidade à pessoa e sim está enquadrado num dos objetivos, nos ODS, né, da ONU. E a própria empresa que traz as pessoas fica mais tranquila, né, para poder, sabe que o funcionário está mais tranquilo porque não se preocupar com as dívidas que tem, claro que se preocupa mais dentro de, eu chamaria de taxas justas, né? Não aquelas extorsivas, né? Sem dúvida, Bené. Eu não vou dizer o número, porque não está na minha cabeça agora, mas existe uma estatística e assim, já é conhecida que um funcionário que tem sua vida financeira resolvida trabalha melhor. E a recíproca é completamente verdadeira. Então, um funcionário que está bastante enrolado, né? E está com dificuldades básicas, né? Às vezes a pessoa, assim, faltou dinheiro no mês para ele comprar o gás do mês. É óbvio que isso vai impactar no dia a dia de trabalho. Então, o que a gente traz, ou seja, a nossa proposta é justamente em conjunto com a empresa, entender as necessidades, fazer uma avaliação dos funcionários, mas para poder, de alguma forma, ajudar. A gente sabe que a gente não é a pílula mágica, mas de alguma forma a gente está contribuindo para que o funcionário tenha uma condição melhor. De novo, eu não estou dizendo aqui que se endividar é a solução dos problemas financeiros. Não é isso, né? Então a gente já falou sobre isso. Tem um aporte para te dar uma tranquilidade. Mas é isso, mas de alguma forma melhorar a condição atual da pessoa e ter uma tranquilidade para poder ser mais produtivo no trabalho, na família e tudo mais. Matheus, vamos partir do pressuposto que eu tenho uma empresa que tenha 30 funcionários, como você falou. O que é que eu preciso fazer para poder me associar à Credifit e tal? Quais são os passos para poder se tornar um associado à Credifit? Parceiro, né? Veja, como o próprio Eduardo falou, nós somos regulados pelo Banco Central. Então, a mesma linha de documentações para a empresa que um banco solicitaria, a Fintech também tem essa função. Então, nesse andar e nessas solicitações, a gente geralmente pede ali as documentações financeiras da empresa, um balanço, um DRE, o próprio contrato social, em que traga para a gente, para a Credifit, uma segurança financeira para entender a oxigenação dessa empresa, né? Apesar da empresa não ser responsável financeira pelo empréstimo tomado pelo funcionário, é ela quem faz a administração desse desconto em folha. Então a empresa tem uma responsabilidade de descontar e repassar para a Credifit. Ora, eu preciso ter, de fato, uma segurança na questão financeira da empresa para que a gente também se sinta confortável em poder oferecer isso ao funcionário. Então, as empresas precisam, de fato, apresentar ali um kit banco, algo bem simples, nada fora do comum, até porque o nosso foco não é o PJ, o nosso foco será o funcionário, que também terá uma avaliação individualizada, mas a gente precisa ter um mínimo de segurança para poder entender que ali é uma empresa que entrega, é uma empresa que acompanha, é uma empresa que está em linha com as necessidades e obrigações que nós temos, junto ao Banco Central, a título de não ter nenhum problema futuro financeiro. Agora eu te pergunto, aí você entrou na empresa, nós contratamos o serviço, sei lá, fizemos uma parceria, e aí como é que essa coisa se dá no dia a dia, né? Me explica um pouquinho como é que o funcionário tem acesso ao crédito, né? A partir do momento que está tudo regulamentado lá com a empresa, com a RH, me explica como é que o funcionário tem acesso a isso. Isso é um tema que a gente gosta muito de falar, porque é aí que vem o diferencial da Credifit. Como a gente tem uma equipe dedicada a desenvolvimento, a Credifit diariamente traz essas melhorias no nosso cotidiano. Então agora há pouco mais de 15 dias, nós lançamos a nossa conta digital, onde traz uma melhor solução para o funcionário, porque ali dentro da nossa conta digital, ele tem todos os serviços, alguns desses ainda em desenvolvimento, mas muitos dos serviços de banco a título de Pix, transferência e também o simulador dele do empréstimo consignado. Além, é claro, da oportunidade dele fazer a antecipação do saque aniversário dele pelo FGTS. Então nós somos um banco que tem a interface com o Banco do Governo Federal, a gente faz essa antecipação e automaticamente cai isso na conta digital dele. A mesma condição para o empréstimo consignado. Então, a partir do momento que a gente tem acesso às informações da folha desse funcionário, ele vai ter full time a qualquer momento, dentro da nossa conta digital, a possibilidade de simular, a possibilidade de contratar e de assinar o contrato dele eletronicamente. Então,
aquela burocracia que a gente bate muito em não possuir dentro da Credifit, ela se torna real a partir do momento em que a gente consegue dar essa oportunidade de contratação 100% digital. A partir dessa contratação, ele elimina aquela burocracia de papel, de averbação, de ter que mandar um fax ou escaneado para o banco fazer uma análise e devolver com sim ou com não. Então, a gente cortou uma parte burocrática que não era necessária. E a gente conseguiu fazer isso através da nossa conta digital, que atualmente ela é disponível apenas para funcionários que tenham convênio conosco das empresas. O que não quer dizer que a um longo prazo, e aí eu deixo para o Eduardo falar um pouco dessa expectativa de mercado, de ser lançada de fato aí para todo o público. Eu gostaria também, se complementando o que Matheus falou, é que o empresário ele tem que ficar tranquilo que ele não vai ter prejuízo nenhum. Se por acaso o empregado for desligado, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte, porque às vezes o empregador fica assim, não, mas se o funcionário sair da empresa aqui, como é que eu vou fazer? Será que eu assumo, eu sou corresponsável ou não? E isso é muito importante. Legal, Bené, ótimo ponto. De fato, não há corresponsabilidade da empresa, então o Matheus mesmo citou qual é a responsabilidade da empresa, né? E existe uma lei para isso, que é a 10.820 de 2003, que trata sobre o assunto de crédito consignado. Então, basicamente, o convênio que a empresa firma com a Credifit está colocando alguns deveres da empresa, basicamente em repassar os valores das parcelas enquanto o funcionário estiver lá. Então, na prática, se o funcionário não tivesse o empréstimo com a gente, ele ia estar recebendo o salário integral dele. Se ele pegou um empréstimo que tem um desconto de uma parcela da folha, vai ser debitado da folha dele e vai ser repassado a gente. Ponto. No momento que o funcionário sai, ou eventualmente no momento que ele está afastado pelo INSS, por exemplo, ou seja, em qualquer condição que ele não está com salário pela empresa, a responsabilidade é da Credifit. Inclusive traz isso a importância de que a análise de crédito e a política de crédito é da Credifit. Por quê? Porque o risco é da Credifit. Então a gente de fato está oferecendo uma condição para o funcionário, mas sim, se ele sair, por exemplo, supondo que ele tome um crédito hoje, sai da empresa amanhã, muito provavelmente ele vai ficar ainda com o valor em aberto, porque não vai ser suficiente uma parte da rescisão dele para cobrir o empréstimo. Aí a Credifit vai conversar com ele, vai negociar e vai seguir o fluxo normal, que é pelo próprio aplicativo, parcelas mensais ali vão continuar caindo, mas com o funcionário. A empresa já não tem mais nenhuma relação, nem de contato, ou seja, fica toda a responsabilidade na Credifit. Isso é importante a gente salientar bem, né? Que às vezes o empresário deixa de levar um grande benefício para o seu funcionário, né? Que é um crédito fácil, né? O Matheus já falou de que maneira o seu empregado pode acessar esse crédito tudo digitalmente, tudo coisa moderna, né? Então, isso dá tranquilidade para o cara que é empresário, né, Eduardo? Com certeza. Essa redução de novo, é um benefício e é um benefício, então isso é interessante firmar mesmo, porque, novamente, a dívida e crédito é um assunto delicado, é um assunto difícil. Sempre que a gente envolve dinheiro é um assunto difícil, até às vezes salário é um assunto difícil. A gente nasceu com vai desenvolvendo essa dificuldade, né, de falar sobre dinheiro, mesada, etc. Então, crédito é um assunto difícil. E dá um medo. Então dá um medo natural para o empresário que, qual é o risco envolvido? Então acho que aqueles pilares de sermos regulados pelo Banco Central, ser tudo digital, nossa conta digital, antes da pessoa chegar na linha de ter a simulação, passa por um exame biométrico, ou seja, a pessoa tira uma foto dela mesma, bate uma foto ali do RG ou da carteira de motorista, enfim, de uma forma bem simplificada, bem fácil, para justamente garantir que não é fraude, ou seja, passa por uma esteira automática para saber que aquela pessoa é aquela pessoa, então a gente está dando segurança para isso, e aí o empresário também pode ficar tranquilo, porque a gente não está trazendo um problema para o funcionário dele, sim uma solução. Tranquilo. Matheus, aí complementando o que o Eduardo está dizendo, vamos supor o seguinte, o empregado hoje é desligado, ele tem um X lá para receber e tal. Como é que funciona esse final aí da empresa com o empregado e o que é que o empregado pode receber e o que é que a Credifit também pode ter naquele valor de rescisão que ele tem? Perfeito. Logo após a demissão do funcionário, existe ali o termo rescisório. Dentro desse termo rescisório, as verbas rescisórias que o funcionário tem direito a recebimento. Em cima dessas verbas rescisórias, nós fazemos o cálculo do que dentro da lei é permitido para que ocorra o desconto.
Então, até 35% do termo de rescisão dele, da verba de rescisão, caso ele também não tenha algum outro desconto que tenha que ser feito, esse valor é direcionado... Isso é legal, dentro da lei. Legal, né? isso é a lei. E se a gente não seguir essa lei, a gente vai estar aí propenso a um grande problema com o Banco Central. Então, dentro dessa linha da lei, em que a gente desconta no máximo até 35%, desde que ele não tenha nenhum outro desconto a ser retirado dessa verba, nós somos comunicados através do nosso portal. Isso também não precisa, aí vem aí mais um benefício do digital, não precisa mandar para a gente essa informação via e-mail ou SMS, ele vai direto no input que existe no site, no nosso portal da RH, em que ele informa qual é o valor disponível para poder fazer o desconto. Automaticamente a gente emite esse boleto, é pago pela empresa na rescisão dele. Caso, ainda assim, existe algum débito em aberto desse funcionário com a Credifit, a gente tem uma linha de negociação. A gente vai entender se de fato ele pode pagar de uma única vez. Mas a empresa já saiu de... A empresa sai de cena, a empresa não tem nenhuma responsabilidade do pós. Então o ex-funcionário, quando ele sai da empresa, ele cria uma relação pessoal com a Credifit. Sai a figura da empresa que traz ali as seguranças a título de desconto, e aí entra uma relação direta com o ex-funcionário a título de saber qual é a real necessidade que ele vai passar para a gente para poder quitar esse empréstimo que está lá vigente, por menor que seja esse valor, né? Então, a gente tem uma equipe que mantém contato, que tenta a negociação com ele para ficar da melhor forma possível para ele. Ok. Eduardo, na sua fala aí no final, aí, o brasileiro, no geral, tem a dificuldade de ter uma certa educação financeira, né? E um dos grandes pontos também do Credifit para o funcionário e ele não precisa, pelo que eu entendi, não precisa ser uma coisa coletiva. Ele vai ter um consultor que vai explicar a ele como ele deve se portar financeiramente. Me fale um pouquinho sobre isso, Eduardo. Legal. A gente tem como um dos pilares da Credifit esse tema de educação financeira, então tem diversas formas que a gente vai entregando esse assunto para o nosso cliente. Então uma delas é essa que você citou. Se o cliente, o funcionário, o possível tomador ou já o tomador tiver interesse em conversar individualmente com uma pessoa, ele pode. Ao mesmo tempo, no próprio aplicativo, ao longo da trilha que ele está, seja abrindo a conta, seja simulando o empréstimo, também tem pequenos vídeos que são ou disponibilizados pelo próprio aplicativo ou enviados pelo WhatsApp, pela nossa central de atendimento, para justamente dar essa capacidade, esses conhecimentos sobre os diversos temas que eles estão tendo. Então essas são algumas das possibilidades. E aí, como o Matheus próprio comentou, nossa cultura ela faz parte da melhoria contínua, então o tempo todo a gente está pensando em qual a forma melhor de trazer esse assunto para o nosso colaborador, seja aquela pessoa que às vezes nem escreve direito, então não adianta mandar um texto para ele porque ele não vai entender, então a gente manda um vídeo, então estamos tentando nos adaptar aos diversos públicos que a gente atende para entregar a melhor informação possível. Pois é, a educação financeira é realmente uma coisa fundamental, né? E, como ele falou, é individual. Então, o colega não precisa estar sabendo que ele está passando por dificuldade, vai encontrar aquilo, o patrão não precisa estar sabendo, porque é uma linha direta que vai ser estabelecida entre a Credifit, os técnicos, né, os analistas financeiros e os especialistas que a Credifit disponibiliza para cada pessoa. Então, vai falar lá, não, eu sou assim, qual é o melhor caminho, né? Eu tomando esse empréstimo, o que é que eu sando primeiro, eu estou com dívida. Então, toda essa assessoria, o Credifit vai, que as outras financeiras, sem citar nome nenhum, a gente sabe que não dá, né? Entendeu? Além de ser uma taxa especial, né? E aí, eu queria, Eduardo, dentro desse propósito aí, qual é a mensagem que você passa assim, para alguém da empresa, o empresário, né, para poder trazer a Credifit como seu parceiro aqui? Legal. Pensando no empresário, a Credifit ela assim, tem alguns clientes, digamos assim, né? Um deles é o tomador ali que vai pegar o empréstimo, então a gente tem essa relação, a gente está oferecendo crédito e o funcionário está pegando crédito. Mas, obviamente, o empresário também a gente enxerga como nosso cliente, ou seja, a gente quer trazer solução para o empresário. Seja porque o funcionário dele vai estar atuando de forma melhor, mas também outras soluções para o empresário. Então, por exemplo, o fato da gente estar
trabalhando com a folha da empresa e está oferecendo esse crédito para o funcionário, a gente entrega também para o empresário um painel de gestão do funcionário. Então, na prática, ele vai conseguir ver o perfil de funcionários que ele tem, e não sobre empréstimo, sim sobre o perfil de funcionário, idade, enfim, as diversas informações que um RH da empresa ele teria que ter, e eu arriscaria dizer que 95% do RH das empresas não tem um painel de gestão adequado para gerir as suas próprias pessoas. Então, a gente entrega isso de forma gratuita para o próprio empresário. E outros produtos que, caso seja de interesse da própria empresa, por exemplo, a gente também tem outras linhas de crédito que poderíamos apoiar. Mas ainda dentro do consignado, essa gestão de pessoas e ajudar o empresário a conhecer melhor ainda os próprios funcionários, entendo que é um ganho interessante. Nessa própria linha aí, Matheus, para a gente encerrar falando sobre isso, qual é, de uma maneira geral, além disso que você falou, o que é que você cita como mais vantagens também, tanto para o empregado como para o empregador? Bom, Bené, para a parte do funcionário, o grande benefício é ele ter a segurança em que qualquer necessidade financeira ele tem onde se apoiar, tá? Então, traz para ele mais dedicação à empresa, ele vai trazer um retorno para a empresa a título do bem-estar dele, em ter linhas, em ter modelos de benefícios em que, de fato, ele tem a necessidade de utilizar quando aparecer alguma situação que ocorra, né? Em relação ao empresário, traz aí uma segurança em saber exatamente o que é que esse funcionário está pedindo, o que é que ele está solicitando. É bem verdade que o que o Eduardo falou, é uma realidade o endividamento do Brasil em relação à população. E você poder ter um controle... Tem uma taxa aí, inclusive, né, segundo os últimos números aí, uma taxa muito alta de endividamento das famílias. Hoje são cerca de 68 milhões de brasileiros endividados. Seja ele no cartão de crédito, seja ele numa dívida que a gente não vê, né, que seria a agiotagem e tal, ou seja uma dívida na delicatessen da rua, em um mercadinho que é de algum amigo, mas existe. Fato é que existe. Um atraso de um boleto, de água, de conta de luz, ela existe. Então, a partir do momento em que você traz a oportunidade para esse funcionário ter uma solução financeira interna, em que o empresário tem um controle do que está acontecendo, a permanência desse funcionário dentro da empresa ela se torna maior. Se duvidar, se torna perpétuo, né, na linha de poder contribuir no crescimento da empresa. Então, muitas vezes o absenteísmo da empresa, a evasão e turnover alto desses funcionários é porque a empresa não está oferecendo alguns benefícios que, na visão desse funcionário, seriam necessários. Então, é o que a gente tenta passar para o empresário. O seu funcionário já está endividado. O que a gente está possibilitando é que você tenha a oportunidade de resolver essa situação financeira para ele. Até porque não existe aí a responsabilidade dele, como empresário, em quitar o empréstimo, em ser responsável, mas sim em oferecer uma linha mais atrativa, mais acessível e com maior segurança. Complementando, Eduardo, vá. Eu quero até complementar, porque você me fez lembrar, assim, eu até perguntaria, que empresário, especialmente de empresas um pouco menores, já não teve os pedidos dos funcionários de empréstimo, né? Ou de antecipação, mas muitas vezes até de empréstimo. Os vales, né, mensais. Física. E é difícil para o empresário que tem proximidade ali com o seu funcionário, que sabe da dificuldade, fala, pô, como é que eu não vou fazer? E aí ele precisa fazer para um, precisa fazer para outro. Então, assim, é um problema isso para o empresário também. Então, de alguma forma, ter uma opção que seja uma opção viável e boa é muito interessante para o empresário. Claro que não vai interessar o empresário dar uma opção que vai piorar a vida da pessoa, mas uma opção que melhora a vida da pessoa não deixa de ser também uma saída para o empresário não precisar diretamente, às vezes na própria pessoa física, se envolver e dar uma solução para ele. Isso, né? Aí, Matheus falou um pouquinho aí, terminando isso aqui, a responsabilidade social, né, que você realmente citou, né? Antes de tudo, existe essa responsabilidade social, claro, é uma empresa que visa lucro, né? Mas tem todas essas preocupações, né? Em servir aquele empresário que é parceiro, aquela empresa que é parceira sua, né? Para poder resolver um problema específico lá do RH dele, dos recursos humanos dele, não é isso?
Perfeito. A nossa vontade de ser sustentável ela é enorme em todos os aspectos. Então, tudo que a gente está trabalhando internamente na Credifit, seja para otimizar nossos recursos, otimizar nossa estrutura interna, melhorar nossa tecnologia, é com foco em entregar o melhor produto, entregar as menores taxas, entregar as melhores soluções para o empresário, para a pessoa que trabalha, né, nessa empresa. Ou seja, é sempre com foco no nosso cliente. Então, de forma a melhorar os produtos. Ok, então a gente ouviu aí qual é a solução de benefício que a Credifit leva para o empresário que ele possa conceder para o seu funcionário, seu colaborador que está com a dívida ali, tem uns problemas ali. Então você vê que o Credifit ele analisa todas essas questões e dá a solução. Maravilhosa. Agora, você, empresário, você também, a Credifit leva coisas boas para você. E eu queria aí que o nosso Eduardo começasse falando sobre esses aportes, né, que a própria Credifit pode levar para a sua empresa. Muito bom. A Credifit, por ser uma sociedade de crédito, ela tem, de fato, na carteira dela qualquer tipo de crédito, qualquer oferta de crédito. Então, pensando no funcionário das empresas, é o crédito consignado privado de empresas privadas. Pensando na empresa, tem capital de giro, tem antecipação de recebíveis. E eu acho que o principal mérito nosso é a gente conseguir fazer algo individualizado junto com a empresa, né? Então é um projeto, não é simplesmente uma oferta de crédito, sim um projeto, entender qual que é a dor da empresa e conseguir ajudar novamente para ver se aquela solução é adequada. Porque a gente também entende que não é uma boa, por exemplo, a gente oferecer um crédito e enxergar que aquele crédito é caro demais para a empresa e vai ver que a empresa vai ter dificuldade de pagar, então não adianta a gente querer ganhar dinheiro de uma forma errada. Então a gente sempre quer estar próximo dessa tomada de decisão né, do financeiro da empresa e conseguir construir uma proposta junto. Queria até passar para Matheus mesmo, pedir para ele complementar, porque ele, como nosso diretor comercial, ele sempre está muito perto dos clientes e certamente ele tem diversos cases aí que ele pode falar de sucesso aí, como a gente ajudou as empresas. É isso, né? O Matheus aqui ele vai falar um pouquinho de a mesma preocupação e dar bem-estar ao colaborador da empresa. A Credifit também tem essa preocupação e, como o Eduardo começou a falar, justamente que a empresa não se endivide sem propósito, entendeu? Então, acima de tudo aqui na Credifit, o empresário tem um parceiro que vai ajudar ele a resolver os problemas disso, não é, Matheus? Exatamente. O que difere um pouco do consignado é que, de fato, aqui a gente também analisa a estruturação financeira da empresa. Da mesma forma em que a gente, pelo consignado, tem a linha de será que realmente você precisa desse empréstimo ou se você só precisa de um reenquadramento dos seus custos, acontece para o empresário. E nós já tivemos diversas situações em que chegam solicitações de capital de giro, em que a gente vê e fala assim, velho, você não precisa de você não precisa de um capital de giro. Se é aqui uma antecipação de seus recebíveis, vai fazer com que você tenha um fluxo de caixa melhor e você vai conseguir respirar. E ele evita aí um endividamento a longo prazo para um financiamento sobre isso. Então, a nossa vontade, o nosso desejo e nosso foco, de fato, são as melhores práticas. Claro que, como você havia dito anteriormente, toda empresa ela visa o lucro, mas o nosso lucro não é a qualquer forma ou modelo. A gente tem essa preocupação em que as nossas negociações, os nossos clientes, eles têm uma sensação de que não foram onerosos as negociações que ocorreram, muito pelo contrário. A gente tem um senso de responsabilidade e de bem-estar, porque a gente acredita muito na perpetuação de parcerias. Então, a maioria dos nossos clientes da base já são clientes com muitos anos de casa, muitos anos, quando eu digo muitos anos, desde a abertura da Credifit, e que ainda hoje utilizam da nossa base de crédito para poder fazer a operação. Ok, então, pegando esse gancho aí, Eduardo, o que é que você tem para oferecer, né? Você falou de uma série de créditos, mas especificamente, além de capital de giro e tal, e o que é preciso para que também vocês tenham um respaldo, né, na hora da contratação desse crédito. Perfeito. O que é preciso é trazer para a gente, né? Eu acho que o principal, a gente tem uma equipe que está pronta para falar com as pessoas, então mais do que, enfim, pela via tecnológica, a gente tem pessoas por trás disso, justamente para conseguir entender qual é a dor da empresa, seja de qual tamanho. A gente tem uma estrutura que consegue atender
desde o pequeno até o bastante grande, e traz o problema para a gente solucionar juntos. Eu acho que esse é o principal. Se eu fosse enumerar aqui quais problemas, eu certamente estaria sendo muito restrito. A gente não tem restrição para atender o cliente. Então, vem para a gente para conversar. Como o próprio Matheus falou... Só completando, Bené, nessa linha de receber esse problema, a gente também pode apoiar não só o empresário que está ali solicitando alguma linha de crédito. A gente pode, inclusive, apoiar o empresário que esteja fornecendo a esse dono de supermercado, através de um risco sacado. O dono do mercado, às vezes, não tem ali aquele valor disponível para pagar a nota fiscal do recebimento da mercadoria em 2 dias, 3 dias. Então, a gente consegue dar essa oxigenada nele. Então, não tem problema, eu antecipo o pagamento do seu fornecedor e você paga para mim aí daqui a 30 dias, entendeu? Então, como o Eduardo falou, a gente gosta de criar o problema para poder se resolver. Então, não se fecha em um único formato de consignado, saque aniversário FGTS, capital de giro ou antecipação de recebíveis. Não. A nossa equipe aqui está disponível para pensar em conjunto, ver o que é viável financeiramente e dentro da lei, para que a gente consiga, de certa forma, apoiar vocês em construções, em operações financeiras e também na linha de crédito para os funcionários. O nosso tema é esse. A gente quer ajudar, a gente quer fomentar o comércio, a gente quer fomentar a indústria baiana, a gente quer fomentar o mercado baiano, que a gente entende que aqui é um polo muito atrativo e muito promissor a título nacional de entrega. Essa colaboração que você tem que ter com o seu cliente, né? Ele estava falando, aí vocês analisam, né? Na realidade o cara não está nem precisando de um capital de giro, aí diz, olha, você tem que investir em equipamento, aí você vai ter no mercado um juro mais barato e tal. Funciona também como uma consultoria, não é isso, Eduardo? Sem dúvida. E é exatamente, muitas das vezes entende em conjunto que a gente não é a melhor opção. E aí a gente acaba ajudando o cliente a achar uma outra melhor opção naquele momento. E aí a gente criou a relação e, de novo, eu acho que essa é a relação saudável, né? Não é vender a qualquer custo, e sim estar próximo e pensar na solução para o cliente, mesmo que essa solução não necessariamente venha da gente. Isso que é o ponto importante da CredFit, né? Ela colaborar, ela ser uma consultora, né? De crédito, né? De como a pessoa gerir melhor, tanto a nível de colaborador como a nível de empresário. E aí eu tenho uma empresa, eu quero tomar um recurso na CredFit. Matheus, nós contratamos aqui a CredFit para poder trazer o crédito consignado aqui, está rodando muito bem e tal, mas eu vi que vocês também têm outras soluções, né? Eu estou precisando de X aí, qual é os passos que tem que ser feito? Então, não foge muito do que a gente solicita de documentações financeiras para o consignado. Vai mudar um pouquinho ali para a gente entender como é essa estrutura societária, entender quem são os participantes desse contrato social e solicitar informações individualizadas financeiras de cada sócio. Porque o balanço, o DRE, a declaração de faturamento, do endividamento, isso tudo ele já está alocado no kit banco do consignado. Tá? Partindo por isso, existe um comitê de crédito interno que avalia a oxigenação financeira, entende a real necessidade do cliente, seja ele para compra de estoque, para investimento em maquinário, para aumento da empresa, e entender se de fato o valor que ele está solicitando é necessário ou se ele ainda é pouco para o que ele precisa. Então a nossa função também é de analisar esse perfil. Um outro ponto que a gente gosta bastante aqui é de relacionamento, criar histórico. Então, não necessariamente a gente começa uma operação com o nosso ticket tomador máximo, né? Então, a gente começa ali mais em um valor de acesso, a gente vai entendendo como funciona o dia a dia da empresa, como funciona a oxigenação financeira, se está tendo aí uma reciprocidade na linha de não atrasar faturas e, consequentemente, na linha da parceria, da perpetuação disso, a gente vai começando a liberar mais crédito para a empresa. Então, quando a gente inicia, a gente tem ali um pouco mais de segurança no crédito. Quando a gente permanece e vê que, de fato, há uma dedicação também do cliente com que não ocorra atrasos, que esteja em dia, a gente começa também a liberar mais. Aí eu pergunto a você, Eduardo, o seguinte, aí eu estou em empresa e tal, aí veio a pandemia, aí eu tive uns títulos protestados, mas eu estou precisando de dinheiro, eu fui em banco tal, disse, não, você está cheio de protestos, não pode e tal, não procura saber do histórico por que você chegou àquele protesto, e como é que a CredFit age nesse sentido?
Eu acho que esse é um... Acho não, né? Esse é um dos grandes diferenciais da Credifit por atuar de uma forma individualizada. Então, eu vou dizer de forma generalista, então não é todos, mas a maior parte dos grandes bancos tem uma esteira mais geral. Então, de fato, como você pontuou, se a empresa ali tem um protesto X, um protesto Y, ela já não vai passar no primeiro nível de análise de crédito e pronto. No nosso caso, a gente vai passar por uma análise mais, né, personalizada, individual. Não significa que a gente dá crédito a qualquer custo, a qualquer situação. Claro que a gente, de novo, faz análise de risco interna nossa, faz análise de risco da empresa. Então, o nosso intuito é que, de novo, seja algo que seja benéfico para ambas as partes. Então, se de qualquer lado não for benéfico, não vai para frente, ou pelo menos aquela solução específica não vai para frente. Mas não temos restrições, por exemplo, essa como uma restrição específica financeira que a empresa tem, a gente não vai fazer. A gente não tem esse tipo de restrição. A gente analisa, de fato, o cenário como um todo. Então, eu acho que quem tem, de fato, dificuldade de ter acesso a crédito em grandes bancos pode ter, sim, um crédito com a Credifit. Acho que esse é o recado. E entra também uma outra questão, Matheus, que vocês podem também, além de analisar toda a história da empresa, a empresa tem 10, 15, 20 anos e tal, passou por um momento de dificuldade e tal, tá ali. E também a questão das garantias, né, que vocês também olham muito por esse lado, né? Perfeito. Dentro da estrutura financeira do capital de giro, a gente tem um conforto maior a partir do momento em que existam garantias reais, né? Então, dentro da operação, a gente avalia o montante, a gente avalia o risco, como o Eduardo falou, e avalia também o que é que tem de garantia para o banco, para executar de fato a operação, os avalistas da operação, né? Então, te falar que existe uma restrição para garantia, não existe. Existe a gente entender qual é de fato a dimensão dessa garantia, o que ela representa a termos de valor, e entender se essa garantia é capaz de cobrir caso a gente tenha algum problema operacional financeiro em relação à operação que foi realizada. Mas sim... Hoje eu recebi, conversando com uma pessoa, né, e falando justamente sobre crédito, sobre a Credifit, e essa pessoa me disse, olha, eu sou pastor de uma igreja, né, e nós na igreja aqui temos dificuldade de ter um crédito, né, com o sistema bancário que existe aí. Porque eles pedem uma série de coisas que a gente acha justo, mas às vezes a gente não tem como comprovar. Mas no meu caso aqui, de algumas, ele citou isso, não sei o que estou dizendo, de algumas igrejas sérias, né? Eu não estou dizendo que existam outras que não são sérias, né? A gente tem um trabalho feito, né, de nossos recebíveis, nossas coisas aqui. Qual o tratamento que poderia ser dado numa instituição assim, Matheus? Às vezes ela não tem uma garantia concreta, mas é uma garantia de recebíveis, que eles têm um fluxo veja bem, Bené, a gente não pode fugir do que determina a regra do banco, né, do Banco Central. Para a gente poder fazer qualquer tipo de operação, seja ela PJ ou PF, a gente precisa de dados, tá? Registro pelo CNPJ, o balanço dessa empresa, o DRE, o faturamento, enfim, condições necessárias para que traga para a gente segurança, tá? É bem verdade que você falou que muitas dessas igrejas elas já têm uma estrutura empresarial muito bem definida. Então, para essas igrejas que têm uma estrutura empresarial bem definida, um acompanhamento financeiro, uma contabilidade em dia, um financeiro atuante, fica muito mais fácil da gente entender qual é essa operação financeira e se porventura há sinergia com a necessidade dela com o que a gente pode oferecer. Mas a gente não pode fugir da regra, né? A gente não pode fugir da lei. Então, a minha sugestão em relação a esse ramo específico é estruturação interna, de fato, que se comporte como um empresário, como um PJ. Porque atrás de qualquer estrutura financeira tem que existir uma estruturação social, né? Então, a partir do momento que a gente tem a segurança, que tem ali as documentações mínimas necessárias, a gente senta e avalia. Uhum. Então é isso, né, Eduardo? Você pode conceder um crédito a uma instituição, né, filantrópica, uma instituição beneficente e tal, desde que
tem essa capacidade de estruturação interna e tal, né? E pelo que a pessoa me falou, né, existe isso. Então, de certa forma, se pode até buscar depois, né, para poder ver de que maneira, né, a própria Credifit cumprindo a função social dela, claro, dentro de todos os parâmetros que o Matheus citou aqui, ser um agente fomentador também dessas instituições, não é isso? Perfeito. O que eu complementaria do que o Matheus falou é que a gente tem a capacidade de ser criativo com a estruturação de garantias. Então, teve alguns casos já que o óbvio era não conseguir dar o crédito, por exemplo. E a gente conseguiu, de forma criativa, dentro das regras, dentro da esteira de compliance, ou seja, dentro de toda passada toda a parte legal e legislação possível, ter uma estrutura de garantias que fizesse sentido tanto para a gente e que fosse viável para o cliente. Então, eu diria que é provável que a gente consiga achar uma forma dentro das normas para fazer a estruturação. Pois é, então é isso, né? Quem tiver, às vezes, uma instituição que queira, né? É bom conversar com o pessoal da Credifit que, de repente, não fugindo das legalidades, né, que o Banco Central exige, porque eles são fiscalizados pelo Banco Central, né? E se consiga, né, um crédito que possa viabilizar um projeto, às vezes de reforma da igreja, né, de ampliação, né? E não só, Bené, a parte que compete à Fintech Credifit pela linha do Banco Central. Como um exemplo, as OS. As OS, elas têm especificações a respeito de dinheiro de terceiros na linha de crédito. Então, antes de fazer uma avaliação se a Credifit pode entrar para apoiar, eu acho que tem que ser feita uma análise interna se realmente a instituição pode receber. Né? Então, existem leis gerais sobre isso e que traz segurança primeiro para a empresa para saber se pode. Tá? Como o Eduardo falou, às vezes o que é óbvio para a gente ou para qualquer outra pessoa, a gente consiga, dentro da lei, dentro da regra, oferecer um modelo de negócio que atenda. Mas talvez não seja um modelo que eles possam, né, por conta da própria determinação em leis direcionadas para o segmento deles. Tá? É muito importante essa sinalização. Pois é, Eduardo. Então a gente viu aqui que a gente tem Credifit com soluções muito boas, né, para o empresário conceder o benefício a seu empregado, né? E o próprio empresário também tem suas demandas atendidas pelo Credifit. E aí eu queria que você chamasse o povo para vir para cá, né? O que é que faz para vir para cá? É isso aí. O que faz para vir para cá tem, assim, quem de fato tiver os nossos contatos diretos, falem com a gente diretamente. Quem entrar no nosso site, fale lá no Fale Conosco, vai ser rapidamente atendido. Nossas redes sociais também tem uma forma rápida de chegar a nós, seja pelo nosso chatbot, que aí acaba caindo para a central de atendimento, ou pelos canais específicos. Mas o que eu sugeriria, ainda mais dentro desse nosso grupo aqui, a base e tudo mais, é que vá direto realmente com a relação entre nós, centralizando em Matheus, que é o nosso diretor comercial, e certamente ele vai conseguir direcionar para o melhor canal na Credifit para atender com a solução. Eu só peço uma coisa, citar que foi através aqui dos nossos canais, né, da Super Revista, do nosso YouTube, né, que surgiu essa oportunidade de ter essa parceria com o Credifit, né, porque a gente tem um crédito em função disso, né, então todos estamos ganhando nesse sentido, não é isso, Matheus? É exatamente isso, é o que a gente costuma dizer, o bolo está aqui para ser repartido, né? Então, na linha da oportunidade que está sendo dada, a gente está 100% alinhado sobre isso, em relação à expectativa que nós temos dos frutos que serão colhidos daqui para frente, são os melhores. A gente entende que é um segmento que nós queremos atuar, nós gostamos de atuar. Isso traz segurança. A gente tem aí, em relação à Bahia, os maiores players do Brasil estão aqui, né? Não precisa nem citar quem são eles, mas a gente sabe que são empregadores com mais de 5.000, 6.000 funcionários. E a solução está dentro de casa, não precisa ir para outro estado para procurar um outro banco, uma fintech. A solução está aqui. Então a gente da Credifit estamos aqui à disposição de vocês, de braços abertos. Queremos fazer negócio, queremos levar a vocês uma solução muito mais acessível, com muito mais segurança e com toda a credibilidade que é necessária para o negócio.
E aí, né, ele se referia especificamente à Bahia, mas você é de outro estado, do Nordeste, de São Paulo, do Sul, de qualquer lugar do Brasil, venha provar desse gostinho, desse jeitinho do baiano fazer negócio, né? E conceder crédito, não é isso, Eduardo? É, exatamente. A gente se considera uma empresa com raízes aqui na Bahia, mas pronta para atender o território nacional completo. Temos clientes fora da Bahia, mas a gente gosta de se destacar dessa forma que a gente conhece muito bem o nosso público local. E como você falou, né, a gente tem um jeitinho especial, e eu individualmente como um ex-paulistano, que já moro na Bahia há 20 anos, já torço meu Bahia, então eu tenho Bora Bahia, sem tirar a galera do Vitória. Mas quem quiser, eu sou Galícia. Quem for pro Vitória, Matheus é Vitória, então a gente se divide bem. Galícia é um grande time que a Credit Fit inclusive apoia, tá na camisa do Galícia, então é isso. Vem conhecer a gente, que a gente vai ter uma solução boa. É isso aí, pessoal. É como o Eduardo e o Matheus dizem, venha conhecer a gente. Então venham para cá, né? Vamos olhar para lá e dizer, venham para a Credit Fit.